A questão aborda o tema da abolição e diz o seguinte: o movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, ou seja, 130 anos atrás, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Então, no Brasil inteiro havia movimentos abolicionistas e a pressão desse movimento com participação popular, inclusive de pessoas livres, não só de escravos, contribuiu para a abolição. Nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais. Havia alguns segmentos da elite, uma elite mais progressista, e das classes médias, que também se tornou abolicionista, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Então vamos ao enunciado. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação, ou seja, o que o enunciado pede? O movimento abolicionista, como disse o texto, atingiu todas as regiões do Brasil e todas as classes sociais. Aí no século XIX, num país tão grande, com meios de transporte precários e de comunicação também, como que esse movimento conseguiu se propagar por todo o território? Letra B, através do oficialato militar? Não. Por mais que parte desse oficialato fosse abolicionista, os militares não chegaram aí para a rua para defender a abolição e mobilizar a população em torno disso. C, corte palaciana, também falso, porque a corte, representada por Dom Pedro II, Princesa Isabel, ela tentava agradar tanto os abolicionistas quanto os senhores de escravos. Então ela ficava fazendo um jogo para manter o apoio dos senhores de escravos e também conter o movimento abolicionista. Então não é ela que divulga a causa abolicionista. O clero católico, apesar de um ou outro padre se posicionar a favor da abolição, o comando da Igreja Católica cruzou os braços, se silenciou diante da causa abolicionista. E lembrando que muitos padres, cardeais, bispos, eram donos de escravos. E intelectuais brasileiros na época chegaram a procurar o Papa em Roma para que ele desse declarações contra a escravidão e ele não quis. Então, oficialmente, a Igreja Católica não se engajou no movimento abolicionista. Câmara de Representantes, que é a Câmara dos Deputados e dos Senadores. Na Câmara dos Deputados havia uma divisão, deputados abolicionistas e deputados escravistas. No Senado também. Então, exemplo do senador Joaquim Nabuco, um dos principais líderes abolicionistas. Mas tinha o José de Alencar, o escritor, que escreveu Iracema, que era parlamentar, mas escravista. E não é a Câmara, lá dividida entre escravistas e abolicionistas, que divulgou a causa abolicionista pelo Brasil. Aí por isso que responde a letra A é a imprensa escrita. Apesar de haver jornais escravistas, muitos jornalistas eram abolicionistas. Exemplo, José do Patrocínio, que era jornalista. E através da imprensa, dos jornais, jornalistas abolicionistas conseguiram muito divulgar a causa pelo país afora e inclusive fora do Brasil. Então a verdadeira é a letra A.